Estamos aqui, nós os padres Pedro e João, os nossos diáconos Márcio e Natanael, nosso seminarista Luiz, e com todos os servidores e servidoras da Catedral Cristo Rei, juntamente com todos vocês, e assim formamos a Assembleia Eclesial, formamos o corpo de Cristo. Do nosso pastor, Dom Valmor, um abraço e uma bênção especial à coordenação do movimento arquidiocesano da renovação carismática e todos os seus membros. E uma alegria que hoje estamos aqui na Igreja Mãe, e a Igreja Mãe que acolhe sempre e acolhe todos. E como é importante ter o sentimento de pertença à Igreja Mãe, à Catedral, à união com o nosso pastor. E como é importante, porque aí juntos nós seremos capazes de falar aquilo que dá a beleza e a expressão do sentido daquilo que nós acreditamos. Estamos celebrando o terceiro domingo de Páscoa. Quando alguma coisa ela é muito importante, ela tem que ser dita muitas vezes, para que aquilo chegue bem profundo dentro de nós. O terceiro domingo de Páscoa ainda nos remete ao dia da ressurreição, ainda nos coloca lá, para que tenhamos a dimensão do quanto é central esse mistério que celebramos: a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus e a confirmação que Ele está vivo, verdadeiramente vivo. Estamos lendo hoje o Evangelho de Lucas. E o Evangelho, ele coloca o retorno daqueles dois discípulos que logo no primeiro dia da semana foram embora de Jerusalém, fugidos, e que fizeram um encontro com Jesus no caminho e reconheceram Jesus no pão, à mesa, e que não mediram esforços para voltar apressadamente para encontrar com os apóstolos, e ali escutaram quantas vezes Jesus já tinha se manifestado naquele dia.
as mulheres que foram pela manhã ao túmulo, como escutamos nos evangelhos, os 2 discípulos, Pedro e o amado, que corre ao túmulo, depois a aparição a Pedro. E quando eles voltam àquela sala do cenáculo, eles ainda estavam contando o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus. E o próprio Jesus aparece no meio deles. Jesus, com seu corpo glorificado, com seu corpo glorioso, e desejando aquilo que nós temos necessidade. Quando Jesus diz: a paz esteja convosco, não é simplesmente dar um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite. É o Shalom, a paz, é a presença de Deus, e a paz da qual nós todos precisamos, a paz da qual todos nós almejamos, a paz que começa dentro de nós e a paz que o mundo precisa. Essa é a grande mensagem, num primeiro momento, de Jesus ressuscitado. E ainda num primeiro momento, os discípulos ficam assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E nós temos que nos alicerçar a nossa fé em 2 coisas importantíssimas. E era tão importante para o século I isso, que os evangelhos de Páscoa repetem e repetem muitas vezes. A aparição de Jesus ressuscitado, o seu corpo glorificado. Alguns acreditavam que haveria a ressurreição nos fins dos tempos. Jesus ressuscitou nos meios dos tempos. Nós, nos fins. E a certeza da ressurreição, a certeza de que eles não estavam vendo um fantasma, o medo que se instalou dentro do coração deles, Jesus, Ele que se preocupa com os seus discípulos, Ele diz: por que tendes dúvidas no coração? Por que estáis preocupados? Vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Imagino tocar naquelas chagas de Jesus. Tocar no corpo para encontrar a divindade. E ao tocar as chagas, tocar naquilo que no primeiro século foi difícil de acreditar, que Jesus, Ele tinha vencido a morte. Por isso, a pregação no primeiro momento era tão importante para a igreja, de falar da humanidade de Cristo,
de falar daquele Cristo que caminhou pela Galileia, que realizou sinais, prodígios. Era Ele, o Cristo glorificado. Por isso a comunidade cristã, nos primeiros momentos, o testemunho sempre era este: que Jesus, que estava no meio deles, estava vivo. Por isso um fantasma não tem carne, não tem ossos, como estáis vendo. Mas mesmo assim, eles ainda não podiam acreditar. Por isso Jesus pediu um pão, pediu para comer, deram-lhe um pedaço de peixe assado, e Jesus, depois de realizar isso, começa a passar para eles a história da salvação. Começa a mostrar que tudo aquilo que foi anunciado através da lei, através dos profetas e através dos salmos, os livros poéticos, tudo isso estava se cumprindo. E ele, ao recordar isso, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso o coração do discípulo tem que ser um coração convertido, tem que ser um coração transformado. O coração do discípulo tem que ser um coração que é capaz de receber o perdão e dar o perdão. Porque aí sim, quando no coração do discípulo existe a conversão e o perdão, existe uma força enorme no testemunho da missão. Sem isso existir dentro de nós, é impossível testemunhar e sermos um outro Cristo, onde as pessoas possam ler o Evangelho na nossa vida. É necessário conversão e perdão dos pecados. É necessário mudança de vida. É necessário uma vida nova. É necessário perdão dos pecados para que o nosso testemunho ele tenha uma força de chegar a muitos outros lugares. Eu imagino como foi impactante para os discípulos isso. A conversão, a mudança de mentalidade, o reconhecimento das fraquezas, mas ao mesmo tempo a força. E é algo que as pessoas elas vão perceber em nós, porque vão ver em nós um coração convertido,
generoso, feliz. Elas serão capazes de ver em nós uma vida transformada, uma vida modificada. Muitas pessoas têm necessidades de terem testemunhos que sejam testemunhos fortes. O Senhor curou disto, o Senhor libertou dessa prisão. Não é preciso ter nada também de especial na vida para que a gente fale de Jesus. Às vezes nós até choramos diante dos testemunhos que nós escutamos do que aconteceu na vida de muitas pessoas que eram de um jeito, presas aos vícios, presas dentro de si mesmas, presas aos pecados, ou muitas vezes vivendo momentos de doenças. Os nossos olhos às vezes vertem até lágrimas, mas às vezes muitos de nós não precisamos que aconteçam essas coisas para que a gente possa ser testemunha de Jesus. A testemunha, ou testemunhar, vem pela conversão e perdão dos pecados. Por isso, quando nós testemunhamos isso, seremos capazes de dizer: eu conheço a Deus, porque eu guardo a presença dentro de mim, dele dentro de mim, dos mandamentos dele dentro de mim. Eu conheço a Deus, porque eu guardo as palavras dele dentro de mim. Eu conheço a Deus, porque o amor está presente dentro de mim. Por isso, pensemos agora, seremos testemunhas nos nossos grupos, nas nossas comunidades, e às vezes vocês chegarão e voltarão para lá, e vocês não vão contar somente os testemunhos de grandeza, de mudança, mas vão contar o maior testemunho, é a sua conversão e a sua transformação de vida. E aí as pessoas vão dizer: é verdade, eu vi no meu coordenador, eu vi no meu grupo a presença de um outro Cristo. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e peçamos isso a Deus.